Oi pessoal, muito bom dia. Hoje dia 27/5/2025, terça-feira. Que todos tenham aí uma maravilhosa terça-feira, um maravilhoso início de semana. Hoje a gente vai analisar o concurso 3.401 que aconteceu ontem à noite. Concurso iniciando com a dezena 02, finalizando com a dezena 25. Então iniciando e finalizando com as dezenas pilares. É o que a gente espera, então 2 das 4 dezenas pilares. Muito bom, 2 bolinhas vermelhas, uma para progressão, que saiu poucos números na região da progressão, que é essa região cor-de-rosa, e poucas dezenas também repetidas do último concurso. Porém, tivemos ganhador, né? Tivemos uma aposta ganhadora que pagou muito bem, hein? R$ 1.741.267,33, né? Eu espero que seja você, mas não é, né? Senão você não estaria aqui assistindo o vídeo, ia estar comemorando, né? Mas para todos que acertaram aí, 11, 12, 13, 14 ou até mesmo os 15 pontos, meus parabéns aí, que vocês façam bom uso, né? Ajudem bastante pessoas. Para faixa de 14 pontos, como ficou ali próximo aos 200 ganhadores, né? Mais especificamente 245 ganhadores, pagou um prêmio muito bom, bem acima de R$ 1.500, hein? R$ 2.128,88, então meus parabéns a todos vocês aí. Beleza? Bom, galera, se prepara que hoje é um vídeo de bastante conteúdo, então o vídeo vai ficar grande, então você vai adiantando o vídeo, você vai acelerando ele, vai posicionando na parte que você mais deseja. Eu quero chamar a atenção aqui, né, de quando a gente entra no Gerasorte. Bom, como eu já falei aqui da parte de sorteios, eu posso clicar aqui em Home. Quando você digita gerasorteonline.com.br, você cai nessa tela aqui, que é a tela inicial do Gerasorte, tá? Que a gente chama de homepage. Sempre eu vou deixar gravado o último vídeo nesta primeira posição e o penúltimo vídeo nessa posição de baixo, e aqui um botão para vocês acessarem o canal Gerasorte lá no YouTube. Olha, esse vídeo foi gravado no domingo, então eu deixei bem cedo no domingo, ele teve até uma quantidade boa de visualizações. Porém, esse vídeo, que normalmente é um dia que eu tiro para descanso, que é a segunda-feira, né? Como eu já deixo gravado bem cedo o vídeo no domingo, às vezes eu não gravo o vídeo na segunda. Mas eu percebi que muita gente não acessa, mesmo eu falando que eu vou gravar, muita gente não acessa. Não sei porquê, se é por conta de não estar inscrito no canal, se é por conta de que não acessa aqui, ou simplesmente porque já viu um vídeo aqui e acha que não vai ter outro vídeo. E esse daqui foi um vídeo específico, foi a abertura da nossa semana do rastreador de tendências, que eu vou falar mais para o final do vídeo. E percebi que aqui, olha, eu deixei até aberto aqui o vídeo, tá? Teve pouquíssimas visualizações, pouquíssimos likes e pouquíssimos comentários, tá? Já verifiquei aqui, então não tem nenhum comentário para responder, então certifique-se de vocês estarem inscritos. Não só tem que estar inscrito, tem que clicar aqui em se inscrever, tocar mais uma vez para aparecer o sininho e toca mais uma vez para aparecer um menuzinho com 3 ou 4 opções. Você vai marcar a primeira opção, todas as notificações, porque dessa forma, toda vez que eu criar um vídeo, você vai ser notificado pela plataforma, beleza? Então eu posso fechar aqui. E esse outro vídeo aqui, tá? Que eu deixei gravado no domingo, esse sim já teve mais visualizações e mesmo assim não alcançou nem 100 curtidas o vídeo, né? Normalmente são as mesmas pessoas que comentam, eu agradeço muito, mas se você está chegando hoje, tá, né, gostando do conteúdo, deixa um comentário também, por favor, né? Como eu gravo vídeo todos os dias, as pessoas aqui também deixam seus comentários todos os dias, né? Quero chamar a atenção para esse comentário aqui do Marcelinho, né, que aprendeu a jogar, acho que vendo os vídeos aqui. Muito obrigado, né? Que Deus abençoe, né? Hoje eu entendi como que se joga na Loto Fácil. Muito obrigado, então, Marcelinho. Eu espero que você consiga aí boas pontuações e que tudo que eu falar dentro do arquivo de dicas aqui, dentro do vídeo, você explore da melhor maneira e separe as informações. O que fizer mais sentido, você pega e aplica nos seus jogos, tá? E com certeza vai ter uma boa premiação. Bom, aqui, muito rapidamente, só para mostrar para vocês que a ferramenta Excluir Colunas, ela pontuou com 11, 12 pontos, então mantendo ainda uma performance boa de pelo menos 12 pontos, né? Você pode usar essa estrutura aqui para poder montar mais jogos. Hoje eu não vou explorar quase nada dessa ferramenta.
E deixei a ferramenta rastreador de tendências hoje para a gente fazer um novo joguinho aqui, para mim poder explicar um pouquinho melhor essa ferramenta aqui, tá? Mas se eu ver que não tiver muitas visualizações, eu paro, então. Aí vocês podem procurar aqui no vídeo ajuda, né? Tem já um vídeo explicando sobre a ferramenta. Você pode assistir todo esse vídeo aqui, né? E entender os recursos da ferramenta. Fechando aqui, então. Bora lá, então. Aqui eu posso fechar. E agora sim, então. Essas são as 15 dezenas do último sorteio. Dezena 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 25. Né? Iniciou com a dezena 02, que é o que a gente espera. Ou iniciar com a 01 ou com a 02 na primeira bola, primeira posição. E finalizou com a 25, que é o que a gente espera também. Né? Ou 24 ou 25. Das 4 dezenas pilares vieram 2 dezenas. 4 números na região dos primos, 5 na cruz, 7 ímpares, 10 na moldura, 5 de Fibonacci, 3 na progressão, 6 repetidas do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas 43332. Deixa eu tomar um café aqui que eu tô com um problema respiratório hoje de manhã, então vocês podem ver aí eu tá parando, engasgando, é porque eu tô com falta de ar, tá? Não sei se é por conta do tempo, se é por conta da minha rinite, né? Eu sei que tem vez que é terrível, então me desculpe aí se eu dar algumas travadas, beleza? Vamos lá, primeira tela, aqui onde eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Você só precisa escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto, de 3 a 4 desse conjunto e de 3 a 6 desse terceiro conjunto aqui. Deixei 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19 lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E já aproveita, copia e cola também os jogos prontos. Você pode parar o vídeo, diminuir também a velocidade. No próprio menu do vídeo aqui você tem essas opções. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com as condições de 9 repetidas do último concurso, 8 primos, 4 de Fibonacci, de 7 a 8 ímpares. Bom, eu quero... não sei se eu respondo por aqui. A Luciana Moura, lá dos nossos grupos de bolões, perguntou sobre a questão, né, de 8 números primos, né, jogar com 8 fixas. Galera, jogar com 8 fixas, a gente pode até abrir aqui uma ferramenta que se chama fechamentos, que está aqui, ó, onde está escrito Loto Fácil. Você dá um clique aqui, deixa carregar aqui a tela. Agora você vai clicar aqui em grade, tá? Você pode escolher os fechamentos por aqui. Então, são 98 fechamentos aqui principais, mas eu quero acessar a grade, clicando aqui em grade, porque aí eu carrego todos os 1.167 fechamentos da Loto Fácil. Agora sim, os fechamentos eles estão dessa forma aqui. Você pode rolar a tela e procurar um fechamento ou pela terminologia desse lado aqui separado por colunas, ou pela terminologia aqui, né, ou pela descrição do fechamento, tá? Primeiramente eu vou ordenar essa coluna do F, que é a coluna de fixas, clicando uma vez sobre o F, clicando mais uma vez. Então você percebe que aqui, olha, clicando de novo, ele ordena então de forma decrescente. Aqui então são 14 dezenas fixas. Eu vou procurar aqui 8 dezenas fixas. Eu ordenei de forma contrária porque com 0, né, com nenhuma dezenas fixas, é o que mais tem de fechamento. Chegamos aqui, então, a 8 dezenas fixas. Bom, olha só, gente, a dificuldade. Então, Luciana, presta atenção nisso daqui, veja se você consegue entender o que eu vou falar. Não temos fechamento com 25 dezenas em cartelas simples de 15, né? Em cartelas simples de 15, que se a gente acertar as 8 fixas, a gente teria os 15 pontos garantidos. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó. 25, 15, 15, 15. Deixa eu fazer bem rapidinho aqui, tenha um pouquinho de paciência. 25.
Bom, se a gente fosse montar um fechamento... Se a gente fosse montar... Por isso que eu acho que eu não coloquei aqui na época. Se a gente fosse colocar um fechamento com 8 dezenas fixas para a gente garantir os 15 pontos, vamos ver como que a gente faria esse fechamento. Né? Eu teria que construir um fechamento do tipo 17, 7, 7, 7. Então, eu vou abrir aqui, deixa eu ver, pode ser aqui, ó. Vou abrir aqui numa nova guia a ferramenta de probabilidades, porque eu sei que quando os três termos aqui, ó, o KTM for iguais, né, significa que são todas as possibilidades, não existe redução para esse fechamento. Então, se eu fosse aqui construir um fechamento com 8 dezenas fixas, não importando quais as outras dezenas variáveis, eu só quero acertar 8 dezenas fixas e quero ter a garantia dos 15 pontos. Então, aqui eu teria que diminuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui eu teria que diminuir também 8. 1, 2, 3, deixa eu ver por que ele dá isso daqui. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Essas validações são chatas, viu? Pronto. Aqui, ó. 17, 7. Olha, presta atenção, Luciana. Se eu fosse, por exemplo, escolher 8 dezenas, que é o que está, né, em tendência na região dos primos. Região dos primos são 9 dezenas que compõem a região dos primos. A gente já vai chegar lá. Mas se eu acertasse 8 dessas 9 dezenas, então quando saísse 8 dezenas de números primos e eu acertasse essas 8 e não quisesse mais saber do restante, eu quero garantir 15 pontos acertando 8 números, 8 fixas. Então eu teria que ter um fechamento desse tipo aqui, ó, 17, 7, 7, 7, tá? Eu teria que construir um fechamento desse tipo aqui. E esse fechamento, ele me resultaria em 19.448 jogos. Olha só, não é só acertar as dezenas fixas, eu teria que jogar isso daqui, olha, isso daqui multiplicado por 3, aí vai dar quase 60 mil reais para mim fazer um fechamento desse. Olha o que a gente pode fazer. Por isso que eu quebrei essa parte de fechamentos quando eu trouxe a ferramenta excluir colunas. Vamos pegar, vamos abrir essa ferramenta. Vamos abrir essa ferramenta bem rapidinho, só para vocês poderem entenderem, né, o poder, né, da ferramenta excluir colunas. Se eu estou jogando, então, com um fechamento, com matrizes, e eu quero acertar somente 8 números, eu posso escolher aqui uma matriz de 23. Tá bem lento aqui, que eu tô com bastante coisa aberta, tá, gente? Então, tenha um pouco de paciência. E agora o navegador começa também, nesse horário aqui, começa a travar. Vamos ver se, né, tomara que não trave. Aqui, ó. Tenta entender o paralelo, então, né, que eu vou fazer agora, tá? Comparando duas ferramentas. Ferramenta excluir colunas e uma ferramenta de fechamento. Ferramenta de fechamento, a gente não tem lá no Gerasorte, não tem esse tipo de fechamento, tá? Não tem. O máximo que tem é até 21 dezenas, que ainda dá 1.716 jogos. Aqui você tem que encaixar as 15 dezenas dentro das 21 e tem que acertar as 8 fixas. Temos um fechamento completo aí com as 25 dezenas, mas esse daqui é cartelas de 16 dezenas. Então, esse fechamento ele vai para 141 mil reais. Aqui sim, aqui se você pegar e acertar 8 dezenas fixas, não importa as variáveis, com 2.956 jogos você vai fazer os 15 pontos. Mas olha só a comparação que eu vou fazer agora, né? O paralelo que eu vou fazer de uma ferramenta para outra. Vamos imaginar que você utilizasse esse fechamento aí, você se dispusesse a gastar isso daqui e teria certeza absoluta que iria acertar as 8 dezenas. Coisa que é muito difícil, tá? Teria que apostar isso daqui. Agora, cadê a ferramenta
Excluir coluna. Ferramenta excluir colunas está aqui, ó. Nesse último concurso aqui, no 3.401, se eu tivesse acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou essas 8, ou essas 8, ou essas 8 aqui, eu também teria feito os 15 pontos. Porém, eu gastaria apenas 23 jogos. Olha só, vamos testar se isso é verdade. Eu cliquei nesse Dzinho aqui, ó, para ele baixar aqui, né, para a caixa de grupos. E aqui eu crio o link para ficar fácil, então. Então, se eu acertasse esses 8 números aqui, ó, vou dar um clique aqui, ele pegou aqui, veio aqui e selecionou as colunas 1, 7, 10, 11, 13, 14, 19 e 22. Beleza? Tá aqui, ele, da minha matriz original aqui, de 23 colunas, ele me transformou um jogo de 15 colunas. E se eu pegar, dar um Ctrl A aqui dentro, chamar a ferramenta de conferência para o último concurso e colar o meu jogo aqui, eu teria os 15 pontos aqui. Beleza até aí? Joia, vamos limpar aqui, vamos voltar de novo para a ferramenta. E se eu tivesse pegado, limpado aqui, vou selecionar tudo, marcar e desmarcar. E se eu tivesse escolhido esse outro conjunto aqui, ó, que são diferentes, ó, 1, 7, 10, 11, até aqui bate. O 17 já não bate aqui, ó, tá vendo? 20, 21, 22. Vou clicar aqui. Então, se eu tivesse feito isso daqui, ele já pegou, já excluiu as colunas aqui para mim, me deu um novo jogo, Ctrl A, Ctrl C, e eu vou na ferramenta de conferência, vou soltar esse outro jogo aqui. E olha, ele teria me dado também os 15 pontos aqui. Vou limpar aqui, vou para a terceira opção aqui. Então, limpando aqui os jogos, selecionando, marcando, desmarcando. E agora, na terceira opção que a gente vai testar aqui, essa parece... Não é igual. Tá vendo? Aqui tem o 10 e aqui tem o 11. Então, são 3 conjuntos. A matriz aqui, ela premiaria 3 dos 23 conjuntos com 15 pontos. Então, aqui ele me gerou um outro jogo, Ctrl A, Ctrl C. E, clicando aqui em conferir a aposta, teria também me dado os 15 pontos. Ah, mas você fez isso daí com o último concurso. Tem como a gente fazer com outro concurso? Tem. Vamos pegar, posicionar isso daqui num concurso anterior, então. Vou clicar aqui na área de concursos. Vou trazer o concurso 3.400. Beleza até aí? Vamos voltar para a ferramenta. Tá? Agora eu vou limpar tudo aqui. Vou marcar e desmarcar. Vou desmarcar essa parte de estatística porque não precisa. E vou limpar tudo aqui. Beleza? Agora a gente vai para o concurso 3.400, com a mesma matriz, tá? Então a gente vai pegar, abrir a área de concursos aqui e vamos posicionar para o concurso 3.400. Acho que foi, né? Foi. Neste concurso também daria, né, 3 matrizes com 15 pontos. Vamos testar isso daqui, ó. Cliquei no Dzinho para copiar daqui para baixo, clico aqui em criar link. Vamos utilizar somente a primeira posição aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C e vamos conferir isso daqui, ó. 15 pontos e 3 de 14. Gente, vocês podem pegar aqui, ó, marcar e desmarcar, vou limpar tudo aqui. Eu quero que vocês observem somente essa caixinha aqui, porque eu vou alternar os concursos aqui, ó, com a tecla do meu, a seta do meu teclado. 3399. 3 prêmios de 15. 3398, 3 prêmios de 15. 3 prêmios de 15. 4 prêmios de 15. Tá vendo que mudou? 4 prêmios de 15. 5 prêmios de 15. 4 prêmios de 15. 3 prêmios de 15. 2 prêmios de 15. Nunca vai estar zerado essa caixa. Estou indo mais rápido para vocês verem que sempre é um valor... Olha, aqui deu 6 prêmios de 15. Eu teria aqui 6 oportunidades de ter feito os 15 pontos com apenas 23 jogos. E do mesmo jeito que num fechamento convencional eu tenho que acertar 8 números fixos, e aí eu teria que jogar quantas possibilidades? Eu até não lembro mais. Não sei onde que eu deixei aberto. Acho que eu fechei, né? Fechei a tela. Mas era 17 mil, né? 19 mil cartões que eu teria que jogar 60 mil reais. E olha quanto que eu tenho que jogar aqui. Agora me perdi totalmente. Vamos pegar aqui, vou clicar aqui só para mandar lá para a conferência para ver. Ah, nem precisa. R$ 69 reais. 23 jogos custa 69 mil reais. O que eu tenho que fazer? Acertar 8 números.
Como 8 números? Aqui, ó, você tem 23 números. Eu tenho que acertar 8 números que aparecem dentro dessa caixinha aqui. Só isso. Só isso. Se você quiser se aprofundar mais na ferramenta, entender a lógica da ferramenta, tem uma playlist aqui com um monte de vídeo que eu explico. Não existe ferramenta igual a essa, tá? Eu que descobri isso daí através de matriz, eu que construí do zero isso daqui, então quebrei essa parte de fechamentos, tá? Na verdade, aqui dentro tem um fechamento, então a gente simplesmente tira o prêmio daqui e joga para cá. A gente transforma o prêmio daqui para cá. Beleza, Luciano? Então, isso que eu queria ter respondido para você ontem à noite, mas achei melhor responder aqui por vídeo, na prática, para vocês poderem entender, tá? Que para mim ter um fechamento com 8 dezenas fixas, com 25 dezenas ao total, eu teria que construir aí muitos jogos e não rodaria aqui na plataforma do GeraSort. Beleza? Bom, deixa eu ir fechando agora, porque ainda a gente tem que falar sobre o rastreador. Vou fechar aqui também. Aqui, ó, 19 mil jogos. Pensei que eu tinha fechado a área de estatística. Então, para mim construir um fechamento com 8 dezenas fixas, eu preciso de 19.448 cartões, tá? Eu devo ter esse fechamento, tá? No meu repositório eu devo ter. Eu só não coloquei dentro do GeraSort porque não roda, tá? Ele vai travar o navegador. Fechando aqui. Aqui eu posso fechar também a área de fechamento. Não significa que vocês não devam usar a ferramenta de fechamento, tá? A ferramenta de fechamentos é universal para o mundo inteiro, para qualquer tipo de loteria, as pessoas usam fechamentos, tá? Eu só coloquei, né, uma ferramenta paralela que ninguém conhece e te mostrei um caminho mais curto. Então, ao invés de você pegar e trabalhar com duas condições aqui, acertando 9 fixas aqui e acertando as 15 dezenas dentro das 21, nesse caso aqui, tá? Coloquei uma situação paralela, um atalho para se chegar ao prêmio, só isso, tá? Se você não concorda, não gostou, não entendeu, engata a marcha e segue em frente, tá? Esse que é o propósito aí. Bom, paramos aqui então, né, nos jogos prontos, que você deve entrar lá no blog GeraSort, gerasort.com.br, você vai poder copiar e colar. E agora sim chegamos então ao padrão visual comportamento individual das dezenas. Lembra que eu falei aqui dessa linha? Não vou falar muito alto aqui, então vocês já sabem, né? Concentração grande de dezenas aqui, uma linha boa, tá? Essa linha aqui não tá nada boa, a gente espera que ela engate aqui, hein? Faz tempo que não tem uma linha fechada aqui na linha 5. Olha, olhando aqui para trás, para o passado dos sorteios, não temos. Aqui não tivemos muita novidade, não, tá? Dezena 01, que era presa, já não é mais. Dezena 03 continua presa. Dezena 5 é presa a partir de hoje porque alcançou 4 concursos. Dezena 10 era um retorno após a falha, não retornou. Dezena 16 é presa a partir de hoje porque alcançou 4 concursos. E o meu mouse está travando porque deve estar rodando algum processo aqui atrás. Pronto, destravou. Dezena 17, que era retorno após a falha, retornou. E só, né? Candidatas a se tornarem dezenas presas para o próximo concurso. Dezena 8, que tem 3 concursos, pode se tornar presa. Acho que somente ela. Isso, somente ela. Então, recapitulando, dezenas presas. Dezena 3, dezena 5, dezena 16. Beleza? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Eu vou deixar o rastreador mais para o final. Vamos para o ciclo das dezenas. Galera, essa daqui é uma informação muito importante. Quase fechou o ciclo com 2 concursos, tá? Essa dezena aqui é mais que forte para você colocar como fixa no seu jogo, porque ela atende agora essa condição aqui. Ou seja, fechamento de ciclo com 3 concursos já aconteceu 96 vezes. Se sair essa dezena 10 aqui, significa que vai completar esse quadro aqui. Ou seja, com 3 concursos, vamos ter as 25 dezenas. Isso daqui vai se tornar verdadeiro, né? Vai aumentar mais um. O contador aqui vai passar a ser a 97 agora, tá? Eu cantei isso daí já há 2 ciclos atrás, que poderia, né, quando a gente tivesse um único concurso dentro do ciclo, que era o momento ideal, porque iria faltar 10 dezenas, a gente apostaria numa quantidade grande de dezenas. Tá aí então o que eu falei.
Mas, né, eu tinha falado, acho que no vídeo de domingo, né, 7 dezenas, e veio 9 dezenas. Mas eu falei que provavelmente viria uma quantidade grande de dezenas para termos o fechamento de ciclo com 3 concursos. Espero que a moça da bolinha não escute e segure essa dezena 10 aqui, porque ela está quentíssima para sair no próximo concurso. Beleza? Números primos, então tá aqui, olha, toda essa discussão, né, toda essa parte que eu trouxe de fechamentos, de ferramentas de excluir colunas, foi por conta dessa linha aqui, que eu acredito que a Luciana tá acompanhando os vídeos, e ela tá vendo aqui que o atraso, além dele estar muito maior que a média, ele já alcança o maior atraso. Mas, né, acertar 8 de 9 ainda assim é difícil, tá? Você pode ter uma boa premiação de 13 e 14 pontos, ou boas premiações, né? Dependendo da quantidade de jogos que você faça, mas ainda assim, né, você tem que acertar 8 de 9 dezenas aqui, ó, beleza? Ainda não é fácil. E mesmo assim, ainda cai naquela questão aí de você trabalhar com as dezenas variáveis. Não se tem aqui no GeraSorte um fechamento com todas as outras dezenas variáveis. Temos aí com volantes de aposta múltipla, né, como eu mostrei, que fica em mais de 140 mil reais para se jogar. Beleza? Então, tendências para ver 5, 6, 8 e 9 dezenas na região dos primos. Na região da cruz, tendências para ver 7 e 8 dezenas. Região dos ímpares, tendências para ver 6, 8, 10 e 12 dezenas. Na região da moldura, tendência, não temos tendência. Quando não temos tendência, a gente vai para o maior número de frequência, que é esse daqui. Então, representa 10 das 16 dezenas aqui. Você deve ficar entre 9 e 10 dezenas. Essa vai ser sua melhor escolha. Números de Fibonacci, tendências para ver 3 e 4 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 4, 5, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 5 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz fechou. Ciclo dos ímpares também fechou. Ciclo da moldura, faltando a dezena 10 para fechar. Ciclo de Fibonacci fechou. Ciclo da progressão, faltando a dezena 10 também para fechar. E vamos correr então agora, vamos para o rastreador de tendência. Onde eu acho o rastreador de tendência, Ricardo? Vou voltar então aqui no logo, na página principal. Estando na página principal, se você não tem cadastro, clica aqui para se cadastrar. Se não estiver logado, se estiver vermelhinho aqui na parte de usuário, clica aqui em logar no site. Tá? Ferramenta rastreador de tendências, ela fica do seu lado esquerdo aqui, olha, abaixo de palpite surpresinha. Dá um clique aqui, espera a ferramenta carregar, ela está em aguarde, trouxe todos os concursos e agora ela está preenchendo aqui toda a parte estatística aqui. Enquanto o botão não fica verde, não terminou o processo. Agora sim o botão ficou verde iniciar, significa que ele trouxe todas as tendências aqui, olha, dentro de cada critério. Critério de gabarito de linhas, colunas, repetidas, né, sequência, primos, né? O que a gente pode fazer? Hoje eu vou fazer bem rápido. A gente vai fazer 20 jogos. Lembra que eu falei que para mim alterar aqui a base de dados, eu tenho que desmarcar isso daqui. Então, desmarco isso daqui e vou aqui para a primeira bolinha para ele poder gerar mais rápido, tá? Quando eu mudo a bolinha daqui para cá, significa que eu estou percorrendo somente os 5 últimos concursos. Então, a ferramenta ela trabalha mais rápido aqui, tá? Hoje, o que eu vou fazer? Então, vamos colocar assim, ó, 8 números primos. Olha que legal que eu vou fazer agora. 8 números primos. De 4 a 6 números na cruz. Então eu vou colocar 4, 5, 6. Por que eu estou colocando 4, 5, 6? Porque são as coisas que mais acontecem. Então você pode ver aqui, olha, que 5 números na cruz saiu já 1050 vezes. 6 números na cruz, 1022 vezes. E 4 números na cruz, 569 vezes. Então eu estou pegando aqui jogos com 4, com 5 ou com 6 números na cruz. Colocando mais um aqui, ímpares, de 7 a 8. Que é o que eu gosto de escolher. E tico aqui. Eu tenho que ativar o critério. Tá vendo que tá 6 marcados? Ricardo, mas eu só marquei 3. É porque ele já vem por padrão, né? 3 marcados aqui. Eu vou desmarcar esses 3 para manter somente os 3 que eu escolhi até agora. Números na moldura. Eu gosto sempre de colocar de 8 a 11, mas eu vou colocar especificamente as duas melhores condições, que é 9 e 10. E vou colocar aqui, ó.
Números de Fibonacci, não tenha dúvida que isso daqui é seco, é sempre 4 números de Fibonacci. E números na progressão, eu também vou desmarcar essa parte aqui, tá? E vou deixar aqui, ó, de 4 a 6. Quantos critérios eu tenho marcado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não preciso nem contar, porque aqui está escrito que está 6. Então, eu vou definir aqui quantos jogos eu quero 20 jogos, que ele vai gerar uma sequência aqui e vai passar por todos esses filtros aqui. Atendendo isso daqui, ele cria o jogo aqui, esse contador ele vai somando e vai trazendo o jogo aqui para baixo. Beleza? O que eu posso fazer aqui é colocar duplicados, mas isso eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Bom, terminou aqui. 6 critérios, ele pode rodar? Pode. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele começa a construir, tá? Ele tem que atender todas essas 6 solicitações que eu fiz aqui, ó. 8 números primos, de 4 a 6 números na cruz, 7 a 8 ímpares, de 9 a 10 na moldura, 4 de Fibonacci e de 4 a 6 na região da progressão. Tá vendo que ele está rodando? Por enquanto ele não achou nada, tá? Então é um conjunto de critérios bem difícil que eu coloquei aqui. Eu posso deixar, tá? Posso deixar. Se daqui uma meia hora eu voltar aqui, eu não posso tirar dessa tela também. Se daqui meia hora eu voltar e ver que não está criando nada, significa que ou existem poucas combinações com esse conjunto de critérios que você pediu para a ferramenta, ou alguma coisa está entrando em conflito. Aqui nada está entrando em conflito, olha lá, acabou de gerar um, tá? Nada está entrando em conflito porque como eu criei a ferramenta, eu tenho bastante experiência para saber, então, se está em conflito ou não, quando eu já vou escolhendo as dezenas, tá? Bom, tá lento ainda, tá difícil de achar. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, posso parar aqui e posso vir aqui em cima. Eu não escolhi 6 critérios aqui, então eu quero que tenha o mínimo de 6 e o máximo de 6. E se eu colocasse aqui, esse número aqui sempre tem que ser igual a esse ou maior que esse, tá? Nunca esse número pode ser menor que esse, tá? Mas esse daqui pode. Então, o que eu estou pedindo para a ferramenta? Dos 6 critérios totais aqui, ó, não mudei aqui, ó, tá? Ainda continua 6. Eu quero que ele valide de 5 dos 6. Então, quer dizer que não precisa ser necessariamente 8 números primos. Ou não precisa ser necessariamente de 4 a 6 números na cruz. E assim por diante. Um desses critérios pode falhar, contanto que ele me atenda os 5 outros, tá? E vou colocar aqui iniciar. Percebeu que agora está indo um pouquinho mais rápido? Está gerando um pouquinho mais rápido, né? Provavelmente por conta dos números primos, que é muito difícil de achar combinações com 8 números primos. Beleza? Mas está indo, tá vendo? Ó, muito mais rápido, né? Agora, e se eu pegasse e eu marcasse essa segunda opção aqui, ó? Isso daqui se chama prioritário, ou seja, vamos entender então, eu escolhi 6 critérios e coloquei um como prioritário, que é o números primos, que são 8 números primos. Aqui eu estou pedindo para ele validar de 5 a 6 critérios. Eu tenho um total de 6 critérios e eu quero que ele valide 5. Mas isso daqui precisa estar dentro do meu jogo. Pode falhar cruz, pode falhar ímpares, pode falhar moldura, pode falhar Fibonacci, pode falhar progressão. Mas primos não pode falhar porque está em prioridade aqui. Então, se eu colocar aqui, olha, você vai ver que mesmo sendo 5 de 6 critérios, é muito mais difícil dele achar. Percebeu? Mas ele vai achar. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Ah lá, achou. Tá vendo? 12. Eu posso colocar mais de um critério prioritário, Ricardo? Pode. Por exemplo, 4 de Fibonacci, que eu gosto muito. Então, eu posso colocar aqui 2 de Fibonacci. Então, ele poderia falhar cruz, ímpares, moldura e progressão, tá? Cada vez que eu vou mudando isso daqui, vai ficando mais difícil, tá? Mas são 2 critérios. Aqui, ó, ele acessou. Posso falhar 2 critérios aqui, Ricardo? Pode. Você poderia colocar aqui, olha, para ele atender somente 4. Só que aí, olha, eu já tenho 2 critérios prioritários, tá? Então, eu acredito que não tem muita função se eu colocar 4 aqui com 2 prioritários. Tenta deixar sempre pelo menos um prioritário. Eu acredito que seja a melhor opção. Gente, 35 minutinhos de vídeo. Eu acredito que eu acho que eu passei
tudo que eu gostaria de ter passado aqui nesse vídeo, nessa parte de critérios. Galera, é isso. Se vocês quiserem copiar, né, isso daqui que esses 13 jogos, não, vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar 5 aqui, ó. Só para deixar um número par, né? Não gosto muito de número ímpar, não. Embora a Loto Fácil tenha mais números ímpares do que pares, mas eu gosto sempre de números pares. Pronto, tá aqui, ó, 14. Então, se vocês quiserem copiar esses 14 jogos aqui, que eu criei em cima desses critérios, fique à vontade aqui, é só parar o vídeo e copiar e passar para os seus jogos. Beleza? Galera, um vídeo bem grande, né? Porque eu também expliquei hoje a parte de excluir colunas, coisa que não era para fazer, mas eu lembrei aqui e achei bem interessante vocês saberem parte de construção de fechamentos, esse paralelo que eu fiz de duas ferramentas sobre a ferramenta de fechamentos, que é a ferramenta convencional, aí, mundialmente conhecida, né? A maioria dos países que tem loteria, né, os apostadores utilizam o recurso de fechamento. E a ferramenta de excluir colunas, que também trabalha com fechamento interno, que no caso seria matrizes, tá? Só que a gente exclui colunas, a gente exclui conjunto de dezenas. A gente não exclui dezenas separadamente, a gente exclui a coluna inteira. Então, quando eu falo coluna inteira, por exemplo, isso seria a primeira coluna. Aqui eu estou tirando a dezena 2, a dezena 1, tá? Mas perceba que a dezena 2 ela também aparece aqui na segunda coluna. Já a dezena 01, ela só aparece na primeira coluna. Se é um jogo ordenado, ela só pode ocupar a primeira posição. Se eu tivesse, por exemplo, eliminando a coluna 15 aqui, né? A coluna 15, eu estaria eliminando as dezenas 24 e 25. 23 também aparece aqui, ó. Só que 23 tem na coluna, né, 14ª coluna aqui, a 24 também tem. Beleza? Só a 25 que não tem, porque ela só aparece na 15ª posição. É isso, então vou ficando por aqui. Se você gostou do meu conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.